Primeira questão de hoje, questão 141, prova PPL 2018. Um vaso decorativo quebrou e os donos vão encomendar outro para ser pintado com as mesmas características. Eles enviam uma foto do vaso na escala 1:5 em relação ao objeto original para um artista. Para ver melhor os detalhes do vaso, o artista solicita uma cópia impressa da foto com dimensões triplicadas em relação às dimensões da foto original. Na cópia impressa, o vaso quebrado tem uma altura de 30 centímetros. Qual é a altura real em centímetros do vaso quebrado? Muito bem. Meus amigos, minhas amigas, saibam vocês que vai cair questão de escala no Enem, tá? Sempre cai. É certo, líquido e certo. Essa aqui não é diferente, essa edição de 2018 não foi diferente nesse sentido. O vaso decorativo quebrou e os donos enviaram uma foto do vaso na escala 1:5. Vamos tomar nota disso porque essa informação é importante. 1:5. Como é que funciona uma escala? Uma escala sempre vai ter dois valores, sendo que o primeiro diz respeito ao tamanho no mapa, ou modelo, certo? No mapa ou no modelo ou na foto ou não importa o que, certo? Tamanho no mapa ou no modelo ou na foto, etc. E aí vocês têm aqui no segundo número o tamanho no mundo real. No mundo real, certo? Nesse caso, portanto, significa que uma unidade de medida linear na foto representa 5 unidades de medida lineares no mapa ou no mundo real, perdão, né? Uma na foto para 5 no mundo real. Muito obrigado, Tur, mandou alguns presentinhos aqui para mim, muito obrigado, tá certo? Então, olha só. Quando a gente tem essa informação, certo? A gente sabe, por exemplo, que se escolhermos uma unidade de medida qualquer, vamos supor que a gente escolha centímetros, tá? Não precisa ser. Se nós estivéssemos nos Estados Unidos, nós escolheríamos polegada e tá tudo bem. A gente poderia usar metro se fosse, né, um modelo maior, alguma coisa do gênero, mas não tem problema. O que significa essencialmente aqui é que, por exemplo, você poderia muito bem dizer que 1 centímetro na foto corresponde a 5 centímetros no mundo real, na realidade, certo? 1 centímetro na foto representa 5 centímetros no mundo real. Beleza, está entendido isso aqui, a gente segue adiante. Para ver melhor os detalhes do vaso, o artista solicita uma cópia impressa da foto com dimensões triplicadas. Vamos sublinhar isso aqui porque essa informação é importante. Dimensões triplicadas. Tá? Opa, laranjinha não funcionou aqui, agora vai funcionar. Com dimensões triplicadas em relação às dimensões da foto original. Na cópia impressa, o vaso quebrado tem uma altura de 30 centímetros, certo? Então nós vamos escrever assim: altura na foto triplicada. A altura na foto triplicada é igual a 30 centímetros. Eu quero que vocês me digam no chat agora, por gentileza, qual terá sido a altura na foto original. A altura na foto original. Para vocês verem que tem certas nuances de questão do Enem que a gente pode fazer de cabeça. Se a altura na foto triplicada é 30 centímetros, então a altura na foto original, naturalmente, só pode ser a terça parte disso, como muitos de vocês estão respondendo e corretamente, diga-se de passagem, merecem uma salva de palmas. 10 centímetros. Essa é, portanto, gente, a altura na foto original, mas eu quero saber a altura real em centímetros do vaso quebrado, sabendo que a foto original foi representada na escala de 1:5,
Muitos de vocês já estão fazendo de cabeça e acertando, eu estou vendo os comentários nesse momento em tempo real, mas a partir daqui você tem duas alternativas, ou você resolve por regra de 3, simples, ou você resolve usando a definição de escala. A definição de escala afirma que E é igual a Dzinho sobre Dzão. Em outras palavras, a escala é igual à distância no mapa, no modelo, na foto, na representação, ou dividida pela dimensão no mundo real, certo? Se você usar isso para resolver esse problema de escala, você vai dizer que a escala de 1 para 5, 1/5, é igual à distância no mapa, no modelo, na foto, que nesse caso representa a altura na foto original 10 centímetros, dividida pela altura na foto original, que eu vou chamar de Hzão. Tudo bem? Se eu multiplicar cruzado agora, a Hzão passa multiplicando, 5 passa multiplicando, eu chego junto com vocês à conclusão de que a Hzão é igual a 5 vezes 10 centímetros. Ou ainda, em outras palavras, eu chego à conclusão de que a altura do vaso no mundo real é igual a 50 centímetros. E eu acabei de faturar mais uma questão do Enem. A resposta certa é a da letra C, Canadá. Muito fácil mesmo, né? Muito fácil de errar, meu amigo Rael. A resposta é 2. Tem muita gente que trata a escala de maneira invertida e acaba entrando pelo cano justamente por causa disso, acaba se precipitando em questões simples. Se você preferir, eu sempre gosto de dar alternativas para vocês, tá, gente? Vocês também podem fazer por regra de 3, tá? Vocês podem determinar 2 colunas assim, foto e realidade, tá? Tudo que medir 1 centímetro na foto vai medir 5 centímetros na realidade. Isso é o que a gente conclui interpretando a escala, certo? Como eu tenho que a altura na foto é de 10 centímetros, a altura na realidade vai corresponder a H. E aí, por regra de 3, eu posso dizer que H é igual a 10 vezes 5 sobre 1, ou ainda 50 centímetros. Eu vou chegar exatamente no mesmo resultado. Se você não entende o que está acontecendo aqui agora, você está assistindo a correção da prova do Enem PPL 2018, prova de matemática. Esse é o Estude Matemática no TikTok, 300 mil seguidores, mas você agora que vai seguir, eu sei que vai, porque você é uma pessoa do bem. Saiba mais sobre a missão Enem 2023, programação completa. Se você é uma alma penada que vai fazer o Enem, estude.link/Enem, estude.link/Enem. Se você ainda não seguiu o Estude Matemática, faça isso agora mesmo. Você pode fazer isso sem sair da live, é só dar um tapa no follow que fica aqui em cima, no seguir, tá? Muito obrigado pelos coraçõezinhos também, já são muitos, quase 3 mil coraçõezinhos nessa live que mal começou. Muito obrigado, como sempre. E muito obrigado pelos presentinhos que já chegaram, inclusive Zubumafu, é isso aí mesmo, mandou 2 rosinhas para mim agora há pouco. Eu deixei passar, muito obrigado pela generosidade, pela gentileza. Então tá aí, questão 141, questão de escala. Você não tem o direito de errar uma questão como essa se cair no Enem no próximo dia 12 de novembro, tá bom? Vamos para a próxima. Questão 142, Enem PPL 2018, as artes marciais mistas, tradução do inglês MMA, Mixed Martial Arts, que beleza, são realizadas num octógono regular. De acordo com a figura, em certo momento, os 2 lutadores estão, respectivamente, nas posições G e F. 2 lutadores nas posições G e F, lutador 1, lutador 2, certo? E o juiz está na posição I, aqui dentro, juiz, certo? Muito bem. O triângulo IGH é equilátero, observe, o triângulo IGH é equilátero. Eu estou colocando essas marquinhas aqui nos lados do triângulo IGH, tá certo? Para vocês poderem saber ou lembrar que ele é equilátero, tá? Sem ter que ler o enunciado de novo. E GIF é o ângulo formado pelas semirretas com origem na posição do juiz, respectivamente, passando pelas posições de cada um dos lutadores. Então, GIF, é o ângulo formado pelas semirretas que tem origem no juiz, partem do juiz, portanto, e abrem para cá, na direção do lutador 1.
e em seguida abre para cá na direção do lutador 2. Certo? Eis aqui as duas semirretas. Tá bom? Beleza? GIF é o ângulo formado pelas semirretas com origem na posição do juiz. Muito bem, tá aqui, ó. Esse aqui é o ângulo GIF, que eu vou chamar de ângulo X. Certo? GIF, aí sim, é o ângulo formado pelas semirretas com origem na posição do juiz. Muito bem. Qual a medida do ângulo GIF? Beleza, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Vamos tocar para cima que a gente chega lá. Em primeiro lugar, gente, eu vou fazer uma versão ampliada disso que está acontecendo aqui. Eu tenho dois triângulos aqui que são importantes, mas talvez seja prudente eu ampliar esses dois triângulos aqui. Eu tenho esse primeiro triângulo aqui que é um triângulo equilátero, e eu tenho um segundo triângulo aqui que não é um triângulo equilátero, tá? Não é um triângulo equilátero, vocês vão perceber rapidamente por quê, mas que seguramente tem dois lados iguais. Esse octógono, segundo o que consta no enunciado, é um octógono regular, tá bom? Se esse octógono é regular, é porque todas as medidas dos seus lados são as mesmas, rigorosamente as mesmas. O que significa que esse lado GH, que é lado tanto do octógono quanto do triângulo equilátero, também vai corresponder à medida de todos os outros lados do octógono. Do contrário, ele não seria um octógono regular. Isso é importante porque isso revela que esse triângulo vizinho, o triângulo que tem um dos seus ângulos internos como o ângulo X, o ângulo que eu apelidei de X, porque na verdade é o ângulo GIF, cuja medida eu quero determinar. Esse triângulo GIF, ele tem dois lados de mesma medida. Dois. Esse triângulo GIH tem três, ele é equilátero. Ele afirmou isso no enunciado, o triângulo IGH é equilátero. Então a gente sabe que aqui a gente tem I, aqui a gente tem H, aqui a gente tem G, e essa medida e essa medida são as mesmas. Isso nos autoriza imediatamente a determinar que os três ângulos internos desse triângulo equilátero, cada um deles mede exatamente 60 graus. Exatamente 60 graus. Não tem saída, não tem chance para esse triângulo, a não ser medir exatamente 60 graus. Lá em cima eu tenho o lado F, e eu sei, em função do octógono regular, que essa medida GF aqui também corresponde à mesma medida do lado do triângulo equilátero vizinho. Tudo bem? Só que tem um detalhe agora, tem muita gente que vai se precipitar e vai dizer que esse triângulo GIF é equilátero, e eu não posso afirmar isso, gente. Não posso. Por um motivo muito simples, eu não sei quanto mede a distância do juiz até o lutador 2, esse segmento IF, e mais importante do que isso, tá, gente? Mais importante do que isso, eu tenho como determinar a medida de um ângulo interno de um octógono regular. Eu tenho como medir esse ângulo que eu vou chamar aqui de alfa, a medida do ângulo interno de um octógono regular, certo? Basta eu medir a soma dos ângulos internos, e para a soma dos ângulos internos tem uma expressão matemática, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, que multiplica n menos 2, onde n é o número de lados do meu polígono regular. A soma dos ângulos internos, portanto, vai ser igual a 180, nesse caso, que corresponde a 8, n corresponde a 8 menos 2, é um octógono regular. A soma dos ângulos internos vai corresponder, portanto, a 180 vezes 6, certo? Soma dos ângulos internos é igual a 180 vezes 6. E se a soma dos ângulos internos é igual a 180 vezes 6, essa soma dos ângulos internos aqui só pode valer 1080 graus, certo? 1080 graus. Isso é o que vale para um octógono regular, certo? Beleza pura? Então tá jóia. Olha só. Se essa soma aqui vale 1080 graus, gente, a medida de
cada um dos ângulos internos, tá certo? A medida de cada um dos ângulos internos vai ser igual a 1080 graus dividido por 8. Se a soma de todos eles resulta, nesse caso, não é verdade, em 1080 graus, então, naturalmente, nesse caso, a gente vai ter 1080 dividido por 8, representando a medida de cada um dos ângulos internos. Certo isso? 1080 dividido por 8 é 540 dividido por 4, 1080, 135 graus, exatamente 135 graus. Certo, gente? Por que eu estou sugerindo isso para vocês? Porque no momento que você sabe que a medida do ângulo interno de um octógono regular é 135 graus, você sabe que se esse ângulo aqui, HGI, mede 60, este ângulo vizinho, observe com carinho agora, este ângulo vizinho que eu estou destacando aqui, o ângulo IGF, observa, IGF, só pode representar o quanto falta a partir dos 60 graus para a gente completar os 135 graus do ângulo interno do nosso octógono. Se o nosso octógono mede 135 graus, então 60 graus é o que eu tenho aqui dentro do triângulo equilátero e, portanto, o seu vizinho só pode medir 75 graus. Pensa bem, por que 75? Porque a soma dos 60 com o vizinho tem que corresponder ao ângulo interno do octógono regular. Tudo bem? 75 graus, portanto, é a medida de um dos meus 3 ângulos internos. E isso aqui automaticamente já faz eu descartar imediatamente a hipótese desse triângulo ser um triângulo equilátero, gente. Se ele fosse um triângulo equilátero, esse ângulo aqui teria que medir 60 graus. Obrigatoriamente, os 3 ângulos internos de qualquer triângulo equilátero sempre medem 60 graus cada um. Portanto, fica revelado nesse momento que esse lado IF é diferente dos outros 2 lados no meu triângulo IGF. E fica mais revelado ainda um detalhe importante essa questão. Não é uma questão simples, tá, gente? Esses outros 2 ângulos aqui, eles terão a mesma medida. Eu vou chamar esses 2 ângulos aqui de Y. Esse ângulo é um ângulo Y, esse ângulo de baixo também é um ângulo Y. E por que eu sei que esses 2 ângulos têm a mesma medida? Porque esse triângulo é um triângulo isósceles. Ele tem 2 lados de mesma medida e os ângulos opostos a lados de mesma medida em um triângulo isósceles têm a mesma medida também. Os lados têm medida em unidades lineares, em unidades de comprimento, naturalmente, e os ângulos vão ter medidas em alguma unidade de ângulo, de medição de ângulo, pode ser grau, pode ser radiano, pode ser o que for. Mas eu sei que esses 2 ângulos aqui, Y, têm que ter a mesma medida. E a partir daí eu lembro vocês que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vale... Me diga no chat, por gentileza, para eu saber se você ainda está comigo. Ué, não era isso? Ué, tá invertido? Ué? Tá invertido? Mas como assim? Dreaming, pera um pouquinho, Dreaming não era para estar aqui, deixa eu ver, tá errado, deixa eu substituir esse filme aqui, hein? Deixa eu ver aqui, agora sim, efeitos sonoros, eu quero saber o Dreaming, isso aqui e agora? Agora sim, o meu painel estava invertido. Dayana, Valide, Vini, Danilo, Enzo, Vitor, todo mundo acertou, meteu 180 graus. E é exatamente por isso, meus queridos amigos, que agora eu vou somar 75 mais Y e dizer que essa soma aqui tem que dar 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. E aí, nessas condições, vocês vão afirmar junto comigo que 75 passa para o lado de lá de sinal trocado, y mais y, 2y do lado de cá é igual a 180 menos 75, 180 menos 75 é a mesma coisa que 105 graus, isso aqui vai dar 105 graus, é isso aí mesmo, 105 graus, e aí o y vai ser igual a 105 graus dividido por 2, 105 graus dividido por 2 é a mesma coisa que 52 graus e meio,
E 52 graus e meio, portanto, corresponde justamente à medida do ângulo GIF, é isso mesmo, é o ângulo que ele está querendo saber, a medida do ângulo GIF, 52 graus e meio. Resposta certa é a que você encontra na letra E, Equador. Tinhosa essa questão, hein? Vocês estão vendo que não é questão para bobo, muito pelo contrário, o sujeito tem que estar bem versado aqui para poder matar essa charada. Existe uma outra alternativa, tá, gente? Talvez mais simples de vocês determinarem a medida do ângulo interno de um polígono regular. Essa alternativa prevê que vocês sabem determinar a medida do ângulo externo. Esse que eu estou mostrando para vocês aqui é o suplementar de um ângulo interno. É quanto falta para qualquer um dos ângulos internos completar 180 graus. Se vocês forem pelo ângulo externo, fica mais fácil, sabe por quê? Porque a soma dos ângulos externos sempre dá 360 graus. Sempre dá 360 graus. Se a soma dos ângulos externos dá 360 graus, para saber a medida de cada um dos ângulos externos, nesse caso você só teria que dividir 360 por 8. E se você dividir 360 por 8, você vai encontrar 45. Observa que 45, esses 45 aqui, são justamente o ângulo, representam justamente o ângulo que corresponde ao suplementar do ângulo interno. Em outras palavras, a soma dos dois, 135 mais 45, tem que dar meia volta, tem que dar 180 graus. E, portanto, se você usar a soma dos ângulos externos como um caminho alternativo, se você usar a soma dos ângulos externos nessas condições como um caminho alternativo, você talvez possa acelerar um pouquinho a resolução dessa questão. Tá certo? Beleza pura? Então tá jóia. Um estranho arrependido, fique tranquilo, essa live, ou assim como todas as outras aqui do TikTok, elas estão sendo disponibilizadas posteriormente no canal do Clube do Enem, lá no YouTube, tá, gente? Eu tenho dois canais, o canal do Estude Matemática, onde estão sendo hospedadas as lives que são transmitidas diretamente nesse canal, e as lives do TikTok eu estou disponibilizando no canal do Clube do Enem, lá no YouTube, tá? E assim você pode ver a explicação que eu acabei de dar, em respeito a quem estava assistindo, eu não vou repetir, mas a explicação que eu acabei de dar de como a gente chega nesses 75 graus. Tá bom, gente? Fechou todas? Então tá, antes de mais nada, você está, mais uma vez, sempre importante lembrar, assistindo a correção da prova do Enem PPL 2018, prova de matemática. Muito obrigado desde já a quem seguiu. Se você não seguiu o Estude Matemática ainda, pode fazer isso agora mesmo, é só tocar em seguir aqui em cima, tá certo? Muito obrigado pelos coraçõezinhos que estão voando, muito obrigado pelos presentinhos que vira e mexe vocês me dão aqui. O João Henrique mandou 1, o Enzo mandou 3 presentes mais cedo. Muito obrigado, tá, gente, pela gentileza de vocês aí, pela generosidade, tá? E se vocês quiserem saber mais sobre a missão Enem 2023, ela não está acontecendo só aqui no TikTok, ela está acontecendo no Instagram, no Facebook, no YouTube do Estude Matemática. Basta visitar esse link para consultar a programação, estude.link/Enem. Certo isso? Beleza pura? Então tá jóia. Professor, o senhor tem material de estatística e probabilidade? Eu estou corrigindo questões sequencialmente, tá, Lúcio? Naturalmente, à medida em que as questões de probabilidade estatística forem aparecendo, elas vão sendo resolvidas, tá? Mas isso me faz lembrar que neste sábado, dia 28 de outubro, tá? Eu vou realizar uma atividade premium, uma atividade especial como parte da missão Enem 2023, tá? Eu vou resolver uma prova completa do Enem PPL, a prova do Enem PPL de 2019, eu vou resolver ela de ponta a ponta. E durante a resolução eu vou apontar estratégias para você melhorar a leitura dos enunciados, ler enunciados com eficiência. Eu vou ajudar vocês a não caírem em armadilhas, eu vou ajudar vocês a identificarem dados quantitativos, dados qualitativos que podem ser relevantes para vocês resolverem a questão. Vou ajudar vocês com o controle de ansiedade, reivindicar o controle do tempo de prova, que é sempre uma coisa muito importante de fazer. Mas para isso a atividade tem que ser mais longa, certo? E não é uma atividade gratuita, ela é uma atividade premium, tá? Essa atividade vai acontecer numa sala de aula virtual, não vai ser uma live do TikTok simplesmente, ou de qualquer outra
plataforma, tá? Então, se você quiser saber mais a respeito dessa atividade, visite estude.link/Enem, você vai encontrar, assim que você entrar, a atividade premium, tá certo? E essa atividade está sendo oferecida aí com ingresso a R$50, tá certo? Deixa eu só desabilitar o áudio aqui do WhatsApp, para o WhatsApp não ficar incomodando a gente nesse meio tempo. Tá bom, gente? Deixa eu tirar aqui esse áudio também, deixa eu ver se aqui continua. Tá tudo certo. Beleza, pura. Maravilha, tá? Muito bem. Dado o recado, então, questão 142 já foi. Muito obrigado pela paciência, pelo prestígio de vocês. Tudo pronto para a próxima questão, questão 143. O presidente de uma empresa com o objetivo de renovar sua frota de automóveis solicitou uma pesquisa medindo o consumo de combustível de 5 modelos de carro que usam o mesmo tipo de combustível. O resultado foi carro 1, carro 2, carro 3, carro 4, carro 5. Então, os resultados revelados na forma do deslocamento e do consumo de combustível. Beleza. Para renovar a frota com o modelo mais econômico, em relação à razão quilômetro rodado por litro, devem ser comprados carros do modelo, certo? Bem simples mesmo, tá, gente? Uma questão sem nenhum problema. Se eu quero saber qual é o carro mais econômico, eu tenho que saber o consumo, eu tenho que ser capaz de calcular o consumo do meu veículo, ou de cada um dos 5 veículos que foram apresentados no enunciado dessa questão, certo? Para poder determinar o consumo, você vai pensar na sua experiência de vida. Consumo de um veículo, normalmente a gente identifica usando quilômetros por litro. Não é verdade? Quilômetros por litro. Se você usa quilômetros por litro, então você vai ter que dividir o deslocamento pela quantidade de litros que foram consumidos para realizar esse mesmo deslocamento. E você vai ter que fazer isso 5 vezes procurando o menor dos 5 valores. Tão simples quanto parece, certo? Então, você vai ter, por exemplo, aqui que no carro de número 1, foram 195 quilômetros divididos por 20 litros de combustível. E é só isso que o Enem quer saber se você sabe fazer, se você sabe dividir, basicamente, nessa questão. Tá? O 20 cabe quantas vezes no 195? Cabe 9 vezes, eu tenho aqui 180, subtraindo, fica 15. Puxa a vírgula e o zero. Agora eu tenho 20, cabe 7 vezes no 150, fica 140, o resto é 10. Eu vou parar por aqui, porque talvez com uma casa decimal eu já seja capaz de matar essa charada. Se for necessário, eu continuo. Mas pode ser que não seja, porque afinal de contas é o Enem. Tá bom? Muito bem, essa foi a divisão de número 1. Divisão de número 2. 96, usando 12 litros de combustível, 96 dividido por 12. Ah, bem que podia ser sempre assim, né? 12 cabe exatamente 8 vezes no 96, divisão exata. Ainda assim, eu já sei que a resposta certa não é a do carro 2. Porque o carro 2 está fazendo 8 km por litro e o carro 1 faz 9,7 km por litro. Deu para entender? Fácil, né? Questão de número 3, ou item 3, carro 3, né? 145 quilômetros deslocados usando 16 litros de combustível, certo? O 16 cabe 9 vezes no 145, fica 144, desce 1, puxa a vírgula 0. O 16 não cabe nenhuma vez no 10, 9,0 alguma coisa, mas já é suficiente para eu saber que esse carro não é tão econômico quanto o carro do item 1. E, portanto, 3 também não é a resposta certa. Item de número 4, carro de número 4, 225 divididos por 24 litros de combustível. Quantas vezes o 24 cabe no 225? Cabe 9 vezes. Tudo meio parecido, né? Tudo meio pertinho. Sacanagem do Enem isso aqui, hein? 9 vezes 24 vai dar 216. 225 menos 216 dá 9. Puxa a vírgula 0. 24, 48, 72, 9,3 para puxar 72 aqui, sobrar 18. Mas já é suficiente para eu saber que a resposta também não é a da letra D. E por que não é? Porque o consumo de 9,3 não é um consumo tão bom, não é um carro tão econômico quanto o que faz 9,7 km por litro. Eu quero o maior resultado possível,
que o maior resultado possível vai indicar a maior distância percorrida com o mesmo consumo, né, com a mesma quantidade de combustível e, portanto, um carro mais econômico. Item de número 5, para finalizar, 65 quilômetros, divididos por 8 litros de combustível, certo? O 8 cabe quantas vezes nos 65? 8 vezes 7, 56. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 8, 64. Sobra 1. Já é suficiente para eu saber que esse resultado aqui vai dar 8 e pouco. Se esse resultado vai dar 8 e pouco, então o carro mais econômico também não é o carro 5. E nós acabamos de chegar juntos à conclusão nessa questão bem fácil. Sabe como é que eu classifico essa questão? Essa questão aqui é uma questão que está exigindo que você demonstre que você é capaz de fazer contas de padeiro. Contas de padeiro. É só isso que essa questão do Enem aqui quer saber se você é capaz de fazer. Fazendo as contas de padeiro correspondentes a cada uma das 5 alternativas, a gente chega à conclusão de que a resposta certa é a da letra A, Argentina. Eu estou resolvendo com vocês aqui a prova PPL 2018 de matemática do Enem para pessoas privadas de liberdade, de 5 em 5 questões. Se você quiser saber mais sobre a missão Enem 2023, visite estude.link/Enem. E se você não tiver compromisso neste sábado, observe o que está escrito a respeito da atividade Premium que eu vou realizar lá neste sábado. Eu vou resolver uma prova inteira do Enem de ponta a ponta. Mas não só isso, eu vou contribuir com estratégia para vocês do alto dos meus mais de 30 anos de experiência preparando pessoas para processos seletivos. Tá? Eu vou ajudar vocês a melhorarem a leitura dos enunciados, eu vou ajudar vocês a interpretarem adequadamente cada um deles, eu vou ajudar vocês a identificarem dados quantitativos, dados qualitativos potencialmente relevantes para resolverem cada uma das questões. Vou ajudar vocês com o controle do tempo e também vou ajudar vocês a não entrarem em pânico, né? O que é sempre muito importante. A gente normalmente só entra em pânico quando a gente cai em armadilha. E armadilha eu não quero para ninguém. Ninguém eu quero dentro de armadilha aqui, muito pelo contrário. Então, para saber mais sobre as muitas atividades gratuitas que estão acontecendo ao longo dessa semana e também sobre a atividade Premium do sábado, visite estude.link/Enem. Vai ser um prazer receber a sua visita. Nesse meio tempo aqui no TikTok, eu agradeço muito a sua generosidade. Se você seguiu o Estúdio Matemática, se você não seguiu, faça isso agora mesmo, porque você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa diferenciada, então você tem que seguir o Estúdio Matemática. Segundo lugar, eu agradeço pelos coraçõezinhos, já são 6.500 coraçõezinhos que subiram nessa live e agradeço também por todos os presentinhos que já chegaram por aqui, certo? 143 já era, vamos para a próxima. Questão de número 144, é isso aí mesmo? Questão de número 144, deixa eu só dar uma olhada aqui, um detalhezinho, deixa eu ver se está tudo ok aqui com as questões, tudo certo, é isso aí mesmo. 144. Para garantir segurança ao dirigir, alguns motoristas instalam dispositivos em seus carros que alertam quando uma certa velocidade máxima, Vmax, pré-programada pelo usuário de acordo com a velocidade máxima da via de tráfego, é ultrapassada. Então você está lá dirigindo, bem tranquilo, sossegado, de repente, pi, 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 começa a apitar. Por quê? Porque você passou da velocidade máxima indicada para aquela rodovia. O gráfico exibido pelo dispositivo no painel do carro após o final de uma viagem fornece a velocidade em quilômetros por hora do carro em função do tempo em horas. Tempo em horas, velocidade em quilômetros por hora. De acordo com o gráfico, quantas vezes o dispositivo alertou o motorista no percurso da viagem? Interessante essa questão. Interessante porque você tem que saber interpretar essa palavra. A velocidade máxima da via de tráfego é ultrapassar. Cara, eu fico surpreso que a prova de matemática do Enem não tem nenhum compromisso com a língua portuguesa. É um negócio muito impressionante. Os caras colocam na cara dura uma vírgula separando o sujeito do verbo, cara.
E ninguém diz nada. Isso é realmente inacreditável. Dispositivo, né, da via de tráfego, vírgula, é ultrapassar. O que essa vírgula está fazendo aqui, cara? É um horror, dá vontade de chorar. Mas, enfim, a velocidade máxima da via de tráfego é ultrapassada. Quando você ultrapassa a velocidade máxima da via de tráfego, se pressupõe que a sua velocidade era menor do que a da via de tráfego e se tornou maior, tudo bem? Isso significa ultrapassar. Ultrapassar é quando a velocidade era inferior à velocidade da via de tráfego e se tornou superior, certo? Se isso é verdade, nós temos que olhar para esse gráfico agora, adotando o Vmax como referência. Olha que bonzinho ele colocou o Vmax aqui para nós, tá? Adotando esse Vmax como preferência, nós temos que observar todas as situações em que este gráfico sugere que a velocidade era inferior à velocidade Vmax e se tornou superior, tudo bem? A velocidade era inferior e se tornou superior. Então aqui o boneco tá, ó, o bonitinho tá acelerando, 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 e aqui tem um primeiro ponto, um ponto importante, fundamental. Por que esse ponto é importante, fundamental? Porque nesse ponto aqui, a velocidade que era inferior se tornou superior. E, portanto, isso aqui pode ser categorizado como uma ultrapassagem. Ultrapassou aqui, como vocês estão vendo. E esse é o primeiro ponto, portanto, que nos interessa. Agora, quando a velocidade é reduzida e se torna menor do que a velocidade máxima, você não considera isso como uma ultrapassagem. Pelo menos não segundo a ótica do Enem, tá certo? Então tome cuidado para não considerar essa bolinha aqui, porque ela não pode ser considerada. Não pode ser. Ultrapassagem significa a velocidade era menor e se tornou maior. Certo isso? Muito bem. Tá? O alarme, observe, o Israel está dizendo a velocidade anterior poderia ser igual à do limite. Não, Israel, está escrito aqui. Alguns motoristas instalam dispositivos que alertam quando a velocidade máxima, de acordo com a velocidade máxima da via de tráfego, é ultrapassada, certo? Quando a certa velocidade máxima é ultrapassada. Tudo bem? Ou seja, empatar não é ultrapassar. Se a velocidade máxima é 80 e eu acelero até 80, eu não ultrapassei a velocidade máxima. Eu só terei ultrapassado a velocidade máxima quando eu a superar. E é justamente por isso que esse pontinho que vocês estão vendo aqui bem no meio do gráfico não vai contar para o nosso objetivo. Porque nesse pontinho aqui, em que a velocidade do meu veículo se tornou igual à velocidade máxima, o dispositivo não vai ser acionado. Não vai. Agora, se eu continuar reduzindo a velocidade e em seguida acelerando, eu observo que aqui existe um segundo ponto em que a velocidade, observe, em que a velocidade, está aqui, se tornou mais uma vez maior do que a velocidade tolerada pelo dispositivo. E nesse momento o dispositivo vai ser acionado, o dispositivo vai alertar o motorista uma segunda vez. Uma primeira vez bem no início da viagem e uma segunda vez já mais para o final. O motorista mesmo assim continua acelerando, atinge uma velocidade ainda superior à velocidade que havia atingido inicialmente e depois reduz a sua velocidade até a velocidade zerar, ou seja, aqui o motorista parou porque a velocidade vale zero. Beleza? Então, de acordo com o gráfico, meus queridos amigos, quantas vezes o dispositivo alertou o motorista no percurso da viagem? Está bem claro que esse alerta aconteceu 2 vezes e, portanto, a resposta que nós estamos procurando é a da letra B, Brasil. Barbada essa questão, hein? A gente só tem que ter, muito importante, a gente tem que ter consciência de como interpretar a palavra ultrapassada, certo? A velocidade será ultrapassada quando ela era menor e se tornou maior do que a velocidade limite, a velocidade máxima estabelecida na programação desse dispositivo. Você está assistindo a correção do Enem PPL 2018.
Vou corrigir agora a última questão da sessão de hoje, tá certo? A prova é a de matemática do Enem 2018 para pessoas privadas de liberdade. 5 questões hoje, já foram outras 5 na semana passada. Você encontra as demais questões no canal do Clube do Enem, lá no YouTube, tá? Você pode seguir o Estude Matemática, se inscrever no canal do Estude Matemática e também se inscrever no canal do Clube do Enem, se você quiser assistir a live que foi transmitida aqui no TikTok na última sexta-feira, né? As lives aqui do TikTok, eu estou colocando no canal do YouTube para que vocês possam ter acesso a elas a qualquer momento. Se você quiser saber mais sobre a missão Enem 2023, visite estude.link/Enem. Se você está levando a sério a sua preparação, você vai gostar muito do que você vai encontrar por lá. A programação é intensa, tem live todo dia e no sábado, neste sábado, tem uma atividade especial. Eu vou resolver uma prova do Enem inteira, comentando tintim por tintim, em uma sala de aula virtual para poucos alunos no Google Meet, tá bom? Para poucos alunos. Os ingressos estão à venda nesse site aqui também, estude.link/Enem, você vai encontrar a orientação para adquirir o seu, para garantir a sua vaga, para ser um dos nossos. Neste sábado, eu tenho certeza de que vocês vão gostar muito. Vou ajudar vocês a interpretarem adequadamente as questões com eficiência, a identificarem dados quantitativos, dados qualitativos importantes para resolver cada questão, a evitarem as armadilhas da prova, que são sempre muitas, e a reivindicarem o controle do tempo, o que é talvez a coisa mais importante de quem está levando o Enem a sério. Fica o registro, portanto, estude.link/Enem e eu espero, tomara que vocês considerem com carinho a hipótese de se juntarem a mim para essa aula de sábado. No mais, né? Agradeço a generosidade de vocês. Quem não seguiu o Estude Matemática pode fazer isso agora mesmo. É só dar um tapa no botão seguir que tem aqui em cima. Muitos coraçõezinhos já voaram, acho que vai bater 10.000 curtidas já no final da próxima questão. Graças a vocês, muito obrigado. E agradeço também os presentinhos que chegaram aqui, as rosinhas, tá? Que vocês, não só rosinhas, mas também outros presentinhos que vocês generosamente trouxeram até mim. Beleza pura? Essa foi a questão 144. Estamos prontos para a quinta e última da sessão de hoje. Mais uma de carro, olha aí. Mais uma de carro. 3 questões envolvendo veículos, uma atrás da outra. Questão 145, um rapaz possui um carro usado e deseja utilizá-lo como parte do pagamento na compra de um carro novo. Ele sabe que mesmo assim terá que financiar parte do valor da compra. Normal, né? A gente coloca o nosso carro usado na jogada e financia um pedaço que a gente não tem para botar em grana. Depois de escolher o modelo desejado, o rapaz faz uma pesquisa sobre as condições de compra em 3 lojas diferentes. A tabela está revelando o resultado dessa pesquisa. Em cada uma, é informado sobre o valor que a loja pagaria por seu carro usado, no caso de a compra ser feita na própria loja. Nas 3 lojas, são cobrados juros simples sobre o valor a ser financiado. E a duração do financiamento é de 1 ano. Duração do financiamento é de 1 ano, certo? O rapaz escolherá a loja em que o total em real a ser desembolsado será menor. Total a ser desembolsado será o menor possível. É isso que eu estou procurando, gastar o mínimo possível na troca do meu carro. O quadro resume o resultado da pesquisa. Valor oferecido pelo carro usado, valor do carro novo, percentual de juros. Gente, juros simples basicamente transformam essa questão em uma questão de porcentagem, tá? Porque no caso do juro simples, não importa se o juro está incidindo anualmente, ou mensalmente, ou diariamente, se o juro é de 18% ao ano, ou 20% ao ano, isso é o quanto o valor do capital de vocês vai variar ao longo desse ano. Não importa se essa capitalização for mensal, ou for anual, trimestral, não importa, tá? Essa é uma particularidade dos juros simples. E é isso que faz essa questão, inclusive, ser simples, o fato de que nós estamos usando juros simples. Eu vou criar uma 4ª coluna aqui, tá? Uma 4ª coluna aqui com vocês agora. Talvez fosse prudente de vocês criarem no dia da prova também, tá? E essa 4ª coluna aqui eu vou chamar de valor financiado.
tá? Valor financiado. Muito bem, qual vai ser o valor financiado se o valor do carro novo é 28.500 e o valor oferecido pela loja em troca do carro usado é de 13.500? Pergunto para vocês, me digam no chat por gentileza. Me digam no chat por gentileza. Qual o valor financiado segundo a loja A? Valor do carro novo 28.500, valor oferecido pelo carro usado 13.500. O Elton Santos correu na frente e acertou 15 mil, porque o Elton fez 28.500 menos 13.500, naturalmente. É isso que você vai financiar, o valor do carro novo menos o valor da oferta pelo carro usado. E assim vai valer para a loja B, 27 mil menos 13 mil, o que vai dar 14 mil. E para a loja C, 26.500 menos 12 mil vai dar 14.500. Então é só subtrair, tá, gente? Subtrair do valor do carro novo o valor oferecido pelo carro usado para chegar nessa coluna valor financiado. Agora, se você sabe o percentual de juros, 18% ao ano, 20% ao ano, 19% ao ano, e quer saber, na hipótese do financiamento ser de 1 ano, o que de fato é, está escrito aqui, 1 ano de financiamento, observe bem. Certo? Para calcular os juros ao longo desse ano, é só calcular 18% de 15 mil, e em seguida 20% de 14 mil, e em seguida 19% de 14.500. E uma vez realizados esses cálculos, você terá descoberto o valor de fato que esse rapaz terá que desembolsar ao longo do primeiro ano, ao longo do ano que ele vai levar para pagar o seu carro novo. Certo? Como é que isso vai funcionar? Loja A, juros vão ser igual ao valor financiado 15 mil vezes 18% ao ano. 18% ao ano. Só isso, 15 mil de 18%, né? Ou 18% de 15 mil, tanto faz. 15 mil multiplicado por 18%. Só que é a mesma coisa que 15 mil vezes 18 dividido por 100, certo? E aí você vai cortar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, vai fazer 150 vezes 18, o que é a mesma coisa que 2.700. Esses 2.700 me levam à conclusão de que o desembolso, nesse caso, o valor total a ser desembolsado, nessa primeira instância na loja A, será de R$ 17.700. Todo mundo entende por quê? 15 mil do valor financiado, mais 2.700 de juro. 15 mil mais 2.700, 17.700. Beleza? Não se precipite. Tem para marcar, mas não se precipite. O que eu quero é gastar o mínimo possível. Obrigado, Elton, pela rosa. Obrigado, Clara, pela rosa. Letra B. Juro. Loja B, né? 14 mil é o valor financiado, vezes 20% ao ano. Isso aqui vai dar 14 mil vezes 20 sobre 100. 20%. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. 20 vezes 140, 2.800. 2.800 vai levar você para um novo total dessa vez de 14 mil mais 2.800, que dá 16.800. Opa, 16.800 já está melhor do que na loja A. Então eu já sei que a resposta nesse momento, gente, não é 17.700. E certamente não vai ser 17.255, porque esse valor é maior que a melhor oferta que eu tenho até agora, 16.800. O que me resta agora é saber se as respostas não são da letra A nem da letra B. Eu tenho até uma suspeita, já podia matar essa charada, mas vamos fazer a terceira e última conta aqui que não custa nada. Loja C, 14.500 é o valor financiado, 19% é a taxa de juros simples anual. Se eu fizer 14.500 vezes 19 centésimos, contas de padeiro, você já sabe, é uma atrás da outra. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Você vai ter que fazer 145 vezes 19, o que resulta em 2.755. E leva, portanto, o total, segundo a loja C,
a 14.500 mais 2.755, o que vai dar 17.255, exatamente o mesmo valor da letra D que a gente acabou de eliminar, vocês estão vendo? Como o que eu quero saber é qual o menor valor a ser desembolsado, nesse momento eu comparo loja A com loja B com loja C, chego à conclusão de que a melhor oferta é a da loja B e o menor desembolso, portanto, nesse caso, vai ser o de R$ 16.800, a resposta que você encontra na letra C, Canadá.